por toda a eternidade. Vocês já pensaram nisso? Viver, reinar com Cristo por toda a eternidade. Bom sábado a todos. Nós gostaríamos de uma forma especial, eu coloquei um copo d'água aqui, agradecer a Cleusa pelo carinho de lembrar, talvez não use, mas se precisar está ali. Deixa eu ligar aqui. Também gostaríamos de conversar com algumas pessoas que estão conosco nesta manhã. Temos aqui conosco visitas que não são adventistas, que estão aqui pela primeira vez ou que já têm vindo aqui. Tem alguém? Eu gostaria de ver a sua mão. Não temos ninguém hoje. Ok. O que estamos fazendo? Oh, tem alguém? Onde? Ah, oi. Como é que é o seu nome? Como? Domília, ok. Sábado que vem, eu vou te dar um presente. Você tem o livro Grande Conflito? Tem? Então tá. Então, vamos ver se eu arrumo outro presente para você, um outro livro. Tá bom? Obrigado por ter vindo. Está convidada, o próximo sábado esteja conosco. Nós também gostaríamos de mandar um abraço e obrigado por estarem conosco, os irmãos que nos acompanham pela internet. Que Deus os abençoe. E hoje é um dia especial, que é o dia do Ministério Pessoal. E nós fomos convidados para falar nesse dia sobre esse tema. Atualmente o nosso coordenador do Ministério Pessoal ainda está sendo montada a equipe, mas o nosso coordenador atual é o irmão Nelson. Os projetos já estão sendo feitos e nós vamos comentar alguma coisa sobre esses projetos que estão sendo feitos para a igreja. Irmãos, o título fala fogo do céu, milagre ou engano. Nós estamos vivendo numa época muito estranha. E aí eu convido vocês a lerem um texto do Apocalipse. A gente vai pegar alguns textos do Apocalipse e alguns textos nós vamos ler metade dele, vamos na sequência lendo a outra metade para entendermos algumas coisas a respeito do momento em que nós vivemos, da história. E ali diz Apocalipse 13, 11 a 14. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, como cordeiro, mas falava como dragão, e faz descer fogo do céu à terra. O mundo hoje corre atrás de milagres, as pessoas buscam milagres. Vivemos numa geração que é fascinada pelo sobrenatural. Pessoas, às vezes, nós temos visto pela televisão, pela internet, que pessoas têm viajado quilômetros para verem manifestações espirituais, milagres impressionantes. Mas diante de tudo isso, diante de todas as circunstâncias que nos envolvem nesse mundo, Jesus fez uma advertência, e a advertência que ele fez está em Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Note nesse texto que existe algo importante. O que Jesus disse, que não haveria milagre. Ele disse que haveria milagres. E esses milagres que surgissem, seriam capazes de enganar o mundo inteiro. Existirão milagres, e cuidado com os milagres, porque milagres poderão ser operados em muitos ambientes, em muitos lugares, por disfarçados de religiosidade, operados pelo inimigo.
O Apocalipse ele releva que um dos sinais mais impressionantes da história está no Apocalipse 13:13, que diz assim: faz descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Imagina essa cena, fogo descendo do céu com grande violência, multidões assistindo, pessoas dizendo: olha, isso só pode ser de Deus. Não há outra forma de descrever tal poder e tal força. A pergunta profética é o seguinte: e se esse fogo não vier de Deus? O Apocalipse descreve que existem dois poderes na história. De Apocalipse 13 apresenta esses dois poderes proféticos. O primeiro dele é descrito como a besta que sobe do mar. Apocalipse 13, de 1 a 10, nos fala que a Bíblia diz que recebe esse poder que sobe do mar, ele recebe o poder do dragão. Ele blasfema contra Deus e persegue os santos de Deus. No Apocalipse 17 e o verso 15 explica: águas são povos, multidões, nações e língua. Então a besta que sobe do mar significa um poder apoiado por multidões. Esse poder então surge no meio das nações da Europa. Durante os séculos, a história cristã é marcada por perseguição religiosa por esse poder. E Apocalipse 13, verso 17 diz: foi-lhe permitido fazer guerra ao santo. Esse poder usou de todas as formas, de todos os meios, para fazer guerra aos santos. E Daniel, no capítulo 7, o verso 25, nos diz que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Historicamente, muitos intérpretes identificam esse sistema como sendo o poder papal medieval, que dominou os cristãos, ou a cristandade, por séculos, de 538 a 1798, quando o papado foi liberto do domínio ariano e exerceu durante 1260 anos o seu poder, terminando em 1798 com a entrada de Berthier a mando de Napoleão, e prendeu o Papa, e durante décadas não houve Papa reinando. Bom, mas existe um detalhe importante aí. Essa besta que usou de poder para perseguir o povo de Deus, mudar os tempos e a lei de Deus, não faz descer fogo do céu. Esse sinal pertence a um outro poder, que é o poder descrito como a besta que surgiu da terra. Apocalipse 13, 11, vi ainda outra besta emergir da terra. Agora então Apocalipse apresenta que surge um novo poder, e esse novo poder chama-se besta da terra. Diferente do primeiro, a terra indica regiões com menos população, ou menos populosa. A interpretação profética historicista identifica esse poder como os Estados Unidos da América. O livro O Grande Conflito, na página 440, diz: uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia, aponta inequivocamente para os Estados Unidos. Essa nação nasce baseada em dois princípios, os dois chifres: republicanismo, liberdade civil; protestantismo, liberdade religiosa. Apocalipse 13, e o verso 11 diz: falava como dragão. Esta é a maneira de se comportar, ou do comportar-se da sua arrogância, ou seja, um poder que nasceu para defender a liberdade, passará a exercer coerção religiosa. Existem três formas de ação
que está sendo usada e que será usada, e ainda por esse poder, para a adoração e a exaltação do dragão. Primeiro aspecto, fogo do céu, o sinal que enganará o mundo. Apocalipse 13:13, operará grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. Esse poder fará isso. Mas o Apocalipse revela algo mais alarmante. Esse fogo será usado para enganar. Apocalipse 13 e o verso 14 diz: engana os que habitam na terra por causa dos seus sinais que foi dado exercer. O outro aspecto desse poder, ele fará, ele lutará, e ele de tal forma que usará o seu poder para o domínio da mente. As profecias mostram que o poder da besta atuará principalmente pelo engano espiritual, usando milagres, usando sinais, falsos ensinos, para persuadir a consciência das pessoas, que serão atraídas pelas emoções e não pela verdade. A mente estará tão carregada, tão firmemente cheia de informações, que não se transformarão em conhecimento, mas que trarão à mente das pessoas um estresse violento, mental, fazendo com que elas não tenham força moral e mental para decidirem. Nós vemos isso através da internet, cada vez mais forte a ação e a maneira como age sobre as pessoas. E ainda o texto nos diz que esse poder, Apocalipse 13 a 14, os sinais que engana os que habitam sobre a terra. Ainda temos outro texto de Bíblia, que nos fala, Mateus 24, verso 24, que muitos milagres serão capazes de enganar até os eleitos. Vocês já pensaram nisso? Os eleitos de Deus, aquele que Pedro descreve como raça eleita, povo santa, nação de particular de Deus, a nação particular de Deus, exclusiva de Deus. Muitos serão enganados. O mundo está colapsando. Resumindo a forma como agirá na mente, ele vai controlar a mente através de milagres, falsas doutrinas e manipulação espiritual. Somente aqueles que não estiverem firmes na Bíblia vão cair, vão sofrer, não vão resistir. O outro aspecto é o controle da economia. A profecia também revela pressão econômica global. Está lá em Apocalipse, Eventos Finais, página 168, fala que milagres serão operados, os enfermos serão curados diante de nós. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 451. Quando o protestantismo estender a mão através do abismo para apanhar a mão do poder romano, saberemos que é chegado o tempo da operação maravilhosa de Satanás. O mundo está cada vez mais preparado, se alienando um poder para suprimir o outro. E o texto bíblico nos fala, cuidado, quando você ouvir falar de paz, porque surgirá uma repentina destruição. Os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Apocalipse 14, verso 13 nos diz, nesse momento, aqui está a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus. O resumo de tudo, o controle econômico usará a força da submissão religiosa. Ele vai usar o poder econômico para forçar as pessoas a adorarem os falsos deuses.
Hoje vivemos em um mundo que possui a capacidade literal de fazer descer fogo do céu. Mas não se trata de tecnologia militar. Sabemos que essas grandes potências do mundo possuem a capacidade de destruir a cidade a partir do céu. Mas a profecia indica algo ainda mais profundo e maior do que isso, que não será apenas um poder militar para descer fogo sobre a terra, será um poder espiritual enganador. Milagres falsos e manifestações sobrenaturais, produzidas por Satanás, para convencer o mundo de que o poder é divino, enganando as pessoas e levando-as a aceitar a besta. Milagres serão operados entre nós, e cada vez mais suntuosos, cada vez maiores. O dragão, instigando a besta, que por sua vez se manifesta com a voz do dragão, como se fosse um cordeiro, com aparência de cordeiro, mas com um resultado final perigoso: a união entre religião e poder divino. Como citamos o texto já, será dado a mão ao poder, e os dois juntos lutarão para destruir todas as verdades de Deus. Jesus descreveu o cenário desse final de mundo, e o cenário desse final de mundo é destacado em Lucas 26. Desmaiarão, pessoas desmaiarão. A perspectiva do que poderá acontecer com as finanças, com as propriedades que possuímos, com os nossos filhos, com os nossos familiares, essa perspectiva de futuro tenebroso nos faz ficar assustados. Mas Deus falou a cada um de nós e nos fala: vocês são abençoados, confiem em mim que a bênção está sobre vocês, e foi descrita na Bíblia. Se vocês creem que são abençoados, e dessa bênção, tenham coragem, não tenham medo. Portanto, somos abençoados, e não precisamos temer, porque Deus está conosco. Tenhamos coragem diante das crises globais, das guerras, do medo coletivo, da ansiedade, das mentes aceleradas pela tecnologia, da instabilidade econômica, dos desastres naturais. E a Bíblia descreve que nos últimos dias os desastres serão tão violentos que montanhas serão retiradas do lugar. E a terra, como nós conhecemos hoje, a configuração geográfica da nossa terra, como conhecemos hoje, na volta de Jesus, não será a mesma. Já imaginaram isso? Um terremoto que dura alguns 15, 20 segundos, parece uma eternidade. Imagine você estar presenciando situações que levarão, quem sabe, horas, dias, semanas, acontecendo. Desastres que estão acontecendo hoje, que a gente vê em alguns lugares, em Minas Gerais, essa semana, a força da natureza, destruindo casas, tudo que construímos. Portanto, se nós estivermos preocupados em juntar dinheiro, trabalhar, juntar as coisas, para construir, termos bens, fazermos fortuna, dinheiro, ou termos poder, nós simplesmente estamos juntando lenha para a fogueira, e isso não terá valor nenhum para a nossa segurança e nossa salvação, para nos preservar e nos manter fiéis nos últimos dias. Quando todo mundo entrar em pânico com essa situação que o mundo está, quando as pessoas se sentirem acuadas, ela aceita a solução religiosa imposta, quando não tem o conhecimento de Deus. A mensagem final de Deus para os seus filhos:
Mas Deus não deixa o mundo sem advertência. Ele levanta uma mensagem mundial. Lá em Apocalipse capítulo 14, verso 9 e 12. A mensagem do terceiro anjo. Não adorem a besta. Não recebam a sua marca. E lá, na mensagem do terceiro anjo, identifica o povo fiel. Apocalipse 12, 14. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esta é a mensagem ao povo remanescente, a igreja remanescente. Não existe outra mensagem. O livro de João e o livro de Apocalipse foram os últimos livros escritos, inspirados por Deus, iluminados por Deus, para nós entendermos, inspirados para ser escrito. É o último livro dado da Bíblia, que faz parte do compêndio canônico. É o último livro da Bíblia. Foi quase no ano 100. Alguns acham que foi do ano 95, 93 ao ano 100. Ou seja, se tivesse alguma mudança que pudesse ser mudada ou feita, ela teria sido feita nesses dois livros, Apocalipse e João. Mas, no entanto, nenhum dos dois fala diferente do que está escrito. Guardem os mandamentos de Deus e testemunho de Jesus. Se você me ama, guarda os mandamentos. E Deus nos fala: e eu rogarei ao Espírito Santo, e eu mandarei a vocês o Consolador. Essa é a mensagem final. Portanto, Deus, o Espírito Santo, somente irá descer sobre aqueles com poder especial, aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. O povo de Deus não será conhecido por milagres, será conhecido pela sua fidelidade, pela obediência e pela fé em Cristo Jesus. A nossa missão de hoje: se conhecemos essa profecia, temos uma missão. Quantos conhecem a profecia do Apocalipse 13? A profecia do capítulo 14, que fala sobre as três mensagens angélicas. Quantos conhecem? E quantos não conhecem? Se você não conhece, não há problema, vamos estudar. Mas a Bíblia nos diz que todos esses que conhecem essa mensagem têm uma responsabilidade especial. Nós temos uma responsabilidade especial. Nós precisamos anunciar ao mundo. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Existem muitas pessoas aí fora que precisam ouvir essa mensagem. Sai dela, povo meu. Vem para mim, que eu te salvarei. Te darei a vida eterna. Te levarei para um mundo onde as dores e aflições desse mundo jamais irão te atingir. Não vão te atingir nunca. Nós precisamos sair, ensinar a Bíblia. Quantos estudos bíblicos, não precisa levantar a mão. Quantos estudos bíblicos você deu no ano de 2025? Quantas vezes você falou de Jesus a alguém no ano passado? Nós não estamos nesse mundo, como diz uma canção, para fazer peso sobre a terra. Nós somos uma geração especial, a geração do tempo do fim. E nós fomos chamados para pregar uma mensagem especial. Nós não fomos chamados para vivermos nesse mundo fazendo peso sobre a terra. Jesus está voltando. Não há tempo a perder. Nós precisamos aprender a explicar o livro de Daniel, as profecias de Daniel, as profecias do Apocalipse. Se você não souber de cor, use a Bíblia. Se você não tiver condições de explicar isso a alguém sozinho, convide alguém que saiba. Nós precisamos proclamar a mensagem do terceiro anjo.
E o ponto principal da mensagem do terceiro anjo é: adorem o Criador. E a adoração ao Criador está no apelo do quarto mandamento. O apelo da mensagem do terceiro anjo está descrita no quarto mandamento: adorai o Criador. E esse ponto será exigido de cada um de nós: fidelidade ou renúncia, o envolvimento na missão da igreja. Por isso, a nossa igreja, a igreja do bairro Amambaí, está se mobilizando com vários projetos missionários, muitos projetos. Cada membro em particular, dentro da sua qualificação, condição, dom, pode participar. O projeto da igreja, um dos projetos, vai começar no próximo sábado, que é o projeto da igreja acolhedora. A igreja do bairro é conhecida pelo seu acolhimento às pessoas que aqui vêm. Venha, participe, fique inteirado a respeito do tema, do assunto. Tente se disponibilizar e participar. Receber pessoas com amor, cuidado cristão. Um outro projeto: unidade evangelizadora da escola sabatina. Cada unidade, convidando alguém que não seja adventista para a classe das visitas. Nós teremos uma classe especial para as visitas não adventistas. Você está convidado a participar, você que nos visita. Cada pessoa, cada classe melhor, trazendo pelo menos uma pessoa. Você deve ter amigos. Eu acredito que vocês têm amigos. Tragam essas pessoas, tragam para a classe, aqui na sua unidade. E o Jair vai estar providenciando uma sala. O Pompeu vai arrumar a televisão, e nós iremos projetar um estudo especial para vocês conhecerem do maravilhoso amor de Deus, do seu cuidado por nós, daquilo que Ele fez para nos salvar, e que em breve virá nos buscar. Também, esse projeto é junto com a escola sabatina. Também teremos o projeto da Semana Santa. Toda a igreja deve se envolver, irmãos. Se envolvam nisso. A igreja do Taquaraçu, ela nasceu, primeiramente o pastor Bozo fez uma conferência. Dessa conferência algumas pessoas se batizaram. Nós fizemos no outro ano, na Semana Santa, um trabalho, e de lá iniciou-se a igreja da Afonso Pena, que depois passou a ser chamada igreja do Taquaraçu. A mesma coisa aconteceu com a igreja do Taverópolis. Até essa igreja ser estabelecida, que tem hoje, foram 6 anos antes, já trabalhando com pessoas em Semanas Santas. E várias outras igrejas que saíram dessa igreja. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos dar ou acompanhar pelo menos um estudo bíblico. Irmãos, faça um plano de neste ano dar pelo menos um estudo bíblico. O ano retrasado eu dei em torno de 70 estudos bíblicos. Além com os estudos aqui das classes bíblicas, né? Fora eu dei vários estudos para várias famílias. E entre eles 9 pessoas se batizaram. No ano passado foram 45 estudos bíblicos. 5 pessoas se batizaram. Entre elas está o Paulinho, que está lá como diácono ali na porta. Esse ano nós demos só 2 estudos, porque ainda estamos no começo do ano. Mas segunda-feira nós vamos lá preencher a ficha batismal de uma delas. Irmãos, nós não podemos perder tempo. Você não deve fazer alvo de batizar. Não é isso que Deus falou. Isso não era responsabilidade nossa. Quem batiza é Deus, o Espírito Santo. O nosso alvo deve ser de estudar com pessoas, do seu jeitinho, da sua maneira, dentro do seu conhecimento. Faça um alvo de dar pelo menos um estudo em 365 anos desse ano.
Pelo menos um estudo. Faça esse alvo. Procure alguém. Ore se você não tem alguém. Deus vai encontrar alguém, vai trazer para você. Faça isso, irmãos. Quando a igreja se move, o céu se move também. Quando o mundo estiver impressionado com os sinais, o povo de Deus estará simplesmente firmado na verdade. Não importa os sinais que aconteçam no mundo afora, nós estaremos firmes na verdade, na segurança das promessas de Deus. Quando o fogo descer dos céus, os fiéis lembrarão: a verdade não se mede por milagre, a verdade se mede pela palavra de Deus. Apocalipse nos fala: sai dela, povo meu. E a escolha que nós temos a fazer está em Josué. Muitos de vocês conhecem esse texto. Josué capítulo 24, verso 15. Escolhei hoje a quem sirvais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que esta seja a verdade para a sua vida, para o seu lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não podemos mais ficar dormindo, porque o último conflito da história será sobre adoração. E a pergunta final será: de que lado você vai estar? Adorando a Deus, o Deus Criador, ou a criatura? Adorar o Criador significa ir, ensinar, guardar e fazer discípulo. Hoje Deus faz um chamado. Temos vários projetos. O Jair já deve ter apresentado o projeto da Semana Santa. Comece participando desse projeto. Comece participando dos projetos missionários da igreja. Comece falando de Jesus. Quantos de vocês gostariam de, a partir de hoje, orar para que Deus traga para você uma única pessoa para você poder estudar, ou você estudar, ou convidar alguém que venha estudar junto com você, se você não tiver condições, ou então trazer essa pessoa para a sua classe, para que ela estude na classe da escola sabatina das pessoas que ainda não conhecem essa verdade? Quantos gostariam de fazer isso? Por favor, fique em pé. Você que ainda não se levantou, você não gostaria de fazer esse plano também com Deus? Esse plano que você está fazendo, essa atitude que você está tomando, que ela não seja apenas emotiva por esse momento, mas que seja real. Deus seja louvado pela vida de vocês. Vocês estão cumprindo a promessa que Jesus deu: ide e pregai, fazei discípulos.